E aí, galera do Sanaflix, vamos para mais uma aula de radiologia e hoje o tema vai ser as patologias intestinais. A gente vai falar um pouco sobre apendicite, diverticulite e alguns assuntos extras. No finalzinho, eu vou deixar alguns casos ilustrativos para a gente treinar junto, como se você fosse o radiologista do hospital. Então, antes da gente falar das patologias propriamente ditas, eu queria deixar aqui bem estabelecido com vocês um conceito muito importante, que é o conceito de inflamação na tomografia de abdômen. Como é que é isso? Então, toda vez que a gente tiver um órgão lá na tomografia que tiver aumentado de tamanho e a gordura em volta dele borrada, a gente pode falar que esse órgão está inflamado. Guarda esse conceito, que ao longo da aula eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, como é que a gente vê isso, ok? Então, primeira patologia, apendicite. Antes da gente falar dos aspectos de imagem, destrinchar todos eles aqui para vocês, vamos só relembrar aqui qual corte que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, é um corte coronal, em que provavelmente esse paciente deve ter usado contraste ou oral ou endovenoso. Como que eu sei isso? Se a gente olhar aqui essa alça de intestino, tá branquinha, né? Tem contraste dentro dela. E preste atenção agora nos aspectos de imagem. Então, aqui essa imagem tubuliforme é o apêndice. E a gente vê que ele está aumentado e que tem um negocinho branco dentro dele. Branco da cor do osso. Alguém lembra o nome disso? Apendicolito. Mas poxa, professor, como é que eu sei que o apêndice está aumentado se eu nem estou acostumado a achar ele na tomografia, nunca vi ele antes? Calma, já vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui na imagem da direita, a gente tem um apêndice normal. Olha só como ele é pequenininho. Tem até uma imagenzinha ali que deve ser o apendicolito querendo formar. Talvez lá no futuro, esse paciente venha a ter um apendicite também. Mas olha só como ele é pequenininho. Olha só o apêndice aqui inflamado, com o aumento do seu calibre. Nesse caso, a gordura em volta dele não está tão borrada. Então, depois eu mostro casos que isso dê para ver de uma forma mais fácil. Mas com certeza ele está aumentado de tamanho, então a gente pode falar que ele está inflamado. Tem mais um sinal aqui, radiológico, que também ajuda a gente a dar esse diagnóstico de apendicite, de inflamação, que é o quê? Se a gente olhar, essa alça de intestino, como eu já havia falado, ela está com contraste, mas esse contraste, ele não consegue chegar no apêndice. Por que que isso acontece? Porque como ele está inflamado, ele está obstruído, ele não deixa o contraste chegar, ele está lá fechadinho, inflamado. Então esse é mais um sinal radiológico que indica apendicite. Então, dando continuidade, mais um processo inflamatório aqui abdominal seria a diverticulite. Então, antes de destrinchar os aspectos de imagem da diverticulite, vamos só entender esse plano de corte e que altura que está esse corte. Então, é um corte axial de uma tomografia de abdômen. E vocês acham que esse corte está onde? É um corte aqui de cima? É um corte que está no meio? Ou é um corte que está mais embaixo? Então, como é que eu faço essa diferenciação? Se a gente olhar, a gente consegue ver os ossos da bacia e aqui a gente consegue ver até o sacro. Então, logicamente, esse é um corte que está aqui embaixo, bem mais para baixo. Lá embaixo, o que a gente vai ter com esse aspecto, que estrutura a gente vai ter que tem esse aspecto tubuliforme aqui? É o sigmoide, o reto sigmoide. E se a gente olhar com mais calma para esse sigmoide, a gente vê que tem umas bolinhas periféricas, umas bolinhas que tem ar, que estão aqui perifericamente a ele. Como é que chama essas bolinhas que estão aqui para fora, periférica ao sigmoide? Se chamam divertículos. Quando a gente tem divertículo, a gente pode ter duas situações. Ou esse divertículo está lá quietinho, uma doença diverticular, ou esse divertículo está inflamado e aí a gente tem a diverticulite. Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação pela tomografia? Lembra do que eu falei? Vai ter que ter borramento da gordura e o aumento do órgão. Nesse caso, como não seria um órgão, a gente vai ver o que? Um espessamento do divertículo. Essa seria a única diferença. Então vamos tentar analisar esse caso aqui. Se a gente olhar a gordura do abdômen desse paciente, aqui aquela gordura, aquela barriguinha que a gente tem, olha só como a gordura é escurinha. Agora, se a gente olhar a gordura aqui em volta do sigmoide, em volta dos divertículos, olha como ela está borrada. Parece que a gente pegou aqui um pote de tinta branca e fez assim, ó, jogou. Quando isso acontece, a gente chama o famoso borramento de gordura. Então, se tem borramento de gordura, a gente fala que tem o quê? Inflamação. Se é inflamação do divertículo, qual o diagnóstico? Diverticulite. Ok? Até aí tudo bem? Vamos dificultar um pouquinho mais as coisas. Então, aqui a gente tem mais uma tomografia com corte axial.
E em que altura está esse corte? Então, só para dar uma dica para vocês, isso aqui é o rim querendo aparecer. Então, se o rim está aparecendo, então esse corte está mais ou menos aqui no meio. Se tivesse em cima, qual seria a dica? Aparecer um pedacinho do pulmão, ok? Então, é um corte que está mais ou menos no meio. Essa bolinha aqui é o cólon esquerdo, que ele está em formato de bolinha porque ele foi cortado transversalmente. Se a gente observar, perifericamente ao cólon esquerdo, a gente vê alguns divertículos, ok? E a gordura está borrada, tá vendo? Ó? Como se eu tivesse pegado uma tinta branca e jogasse. Ah, não estou entendendo. Compara essa gordura aqui com a gordura aqui, ó, do subcutâneo desse paciente ou do resto aqui do abdômen. Olha só como ela é bem escurinha, olha só como aqui tá com os raiozinhos, como se fosse esfumaçado, ok? Então até aí, qual é o diagnóstico? Diverticulite, tudo bem? Mas essa imagem, ela tem dois sinais das setas aí. Então tem mais coisas para a gente ver. Aqui em cima, o que a gente está vendo nessa seta? A gente vê que tem muito ar, tá vendo que é preto? Então é ar. Então tem muito ar aí onde essa seta está mostrando. E a gente pode observar que esse ar está fora de alça intestinal. Vou mostrar aqui para vocês, vou até desenhar. Isso aqui, ó, é alça intestinal. Isso aqui é alça intestinal. Esse ar aqui, ele está para fora. Ele está tão para fora que ele até passa para o tecido subcutâneo, até ele está aqui entre os músculos. Então ele está dissecando, inclusive, os planos. Como é que chama mesmo quando a gente tem ar fora de alça intestinal? Pneumoperitônio, muito bem. Deixa eu só apagar aqui, ótimo. E aqui a gente tem mais uma seta. O que essa seta está mostrando? Se a gente lembrar, esse aspecto de imagem aqui, ó, esse aspecto de imagem aqui, se a gente lembrar aquele raio-x que a gente sempre vê daquele paciente constipado, que a gente vê o reto distendido com fezes dentro, não parece aquele aspecto de imagem? Tem gente que chama de imagem de miolo de pão, não parece? Exatamente, então tem fezes, então a gente já identificou que essa imagem tem fezes. Porém, aqui não tem nenhuma alça de intestino, então essas fezes estão fora da alça de intestino. Então vamos lá, a gente tem uma diverticulite com pneumoperitônio, com fezes dentro da cavidade. Ou seja, aqui é uma diverticulite complicada. Perceberam a diferença? Então, esse caso aqui é mais grave. Então, dando continuidade. Já que a gente falou de perfuração, vamos sair um pouquinho aí do abdômen agudo inflamatório. O que a gente está vendo aqui? Então, um raio-x, que ele mostra essa linhazinha aqui, seria quem? O diafragma. Essa linhazinha aqui embaixo é o fígado. E no meio das duas a gente tem bastante o quê? Ar. Ar fora de alça, portanto, pneumoperitônio. Do outro lado, a mesma coisa, diafragma, estômago e um pouquinho de ar entre os dois. Qual o diagnóstico? Pneumoperitônio. Então, geralmente, em prova, na vida real, talvez essa seja a imagem mais comum da gente ver, inclusive, por isso que a gente pede essa incidência no abdômen agudo, ok? Mas, eventualmente, a gente pode ver pneumoperitônio com sinais mais discretos, ok? E se a gente não tiver, nunca ter escutado falar desses sinais, a gente pode comer eventualmente um pneumoperitônio, que é uma coisa muito grave para o paciente. Então eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Esse caso aqui. Esse paciente tem pneumoperitônio, mas como é que eu tenho certeza disso? Se a gente observar, preste atenção. Aqui a gente tem duas alças de intestino, uma e aqui outra, ok? Todo mundo enxergou isso? Então, deixa eu só apagar aqui. Se a gente olhar onde as setas estão apontando aqui no meio, a gente vê que essas paredes, elas estão bem brancas, elas estão bem destacadas. Por que isso está acontecendo? Vou explicar para vocês. Sempre na radiologia, quando a gente tiver uma estrutura mais clara entre duas estruturas mais escuras, essa estrutura mais clara vai o quê? Vai se destacar. É exatamente o que está acontecendo aqui. A parede, que seria a estrutura branca, essa parede aqui, ó, ela está entre o ar que está dentro da alça, que seria isso daqui, e o ar que está fora da alça, que seria isso aqui. Portanto, se tem ar fora da alça, qual é o diagnóstico? Pneumoperitônio. Esse sinal tem um nome, que é o sinal de Higler, ok? Bem discreto, se você nunca tivesse escutado falar, eventualmente você poderia comer esse diagnóstico. Então, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de ar, se a gente observar aqui, ó, do lado direito a gente tem um corte coronal de uma tomografia e do lado esquerdo a gente tem uma radiografia de abdômen. Se a gente prestar atenção aqui nesse segmento de alça, a gente vê que tem bastante ar perifericamente.
ok? Quando isso acontece, dá a impressão que esse ar está na parede da alça. O que significa isso? Significa que essa alça pode estar em sofrimento e isso ser um sinal que se chama pneumatose intestinal, ok? Mas eventualmente a gente pode ter umas alças, eventualmente a gente pode ter um pouquinho de ar que fica mais periférico, mas que não se encontra dentro da parede da alça e essa alça não está em sofrimento. Como que a gente pode fazer essa diferenciação? Uma das formas é a gente olhar para a veia porta e olhar também para o fígado, para os ramos das veias porta dentro do fígado. Se a gente olhar aqui esse caso, tem um monte de pontinho preto dentro do fígado, que representa gás dentro do sistema portal. Ou seja, realmente esse paciente estava no sofrimento de alça e realmente isso era uma pneumatose, não era uma falsa pneumatose, uma pseudopneumatose. Porque esse ar, ele se estendeu da parede para os ramos dos vasos mesentéricos até chegar na veia porta e até chegar nos ramos intrahepáticos, ok? A mesma coisa que a gente viu aqui na tomografia, a gente vai ver aqui na radiografia. A gente vê aqui uma alça que tem muito gás periférico. E se a gente observar aqui o fígado, tá vendo que tem umas linhazinhas pretas dentro do fígado? Ó? Ela representa gás dentro do sistema portal. Portanto, esse paciente também tem a pneumatose, portanto, esse paciente também está com sofrimento de alça. Isso eventualmente acontece em paciente que está obstruído ou em paciente que tem um abdômen vascular. Então, é importante a gente saber reconhecer esse sinal, que é um sinal de gravidade. Então, continuando. Então, pneumatose. Continuando, saindo, a gente já falou aí de abdômen inflamatório, já falou até de abdômen perfurativo. Agora vamos falar do abdômen obstrutivo. Essa paciente aí estava vomitando, não estava conseguindo comer, não estava evacuando, fez uma radiografia e veio com essas alças dilatadas. Qual que é o nosso papel quando a gente avalia uma radiografia frente a uma radiografia com dilatação de alça? Então, o que a gente tem que definir? Definir se essa dilatação é de intestino delgado ou é de intestino grosso. Então, tem algumas dicas aí que vocês têm que ficar atento. Repare que essas alças, elas estão bem mais localizadas no centro da radiografia. E repare também que o aspecto dessas alças lembra o empilhamento de moeda. Quando isso acontece, alça no meio, empilhamento de moeda, a gente tem quem? Obstrução de delgado. Vou mostrar aqui para vocês um corte coronal de uma tomografia para ficar mais fácil. Então, olha só como que as alças de delgado elas são. Esse aspecto de moeda empilhada é por causa das pregas coniventes, que são essas dobrinhas que a gente consegue ver melhor aqui pela tomografia, mas vê bem também na radiografia, ok? E como é que ficaria o aspecto de imagem numa obstrução de intestino grosso? Olha só como é mais grosseiro, é mais periférico, não tem aquele aspecto de moeda, é um aspecto mais grosseiro que lembra até as dobrinhas no Michelin. Concorda comigo? Ou eu viajei muito? Se a gente comparar aqui com a tomografia no corte coronal, olha só, a gente vê as austrações das alças do grosso, que a gente também consegue observar aqui. Então, dica para obstrução de intestino grosso, localização mais periférica e as dobrinhas no Michelin, ok? Um caso aqui diferente, a gente vê aqui como se fosse uma dilatação focal de uma alça e ela lembra como se fosse um grão de café, ok? Lembra um grão de café. Qual é o diagnóstico? Volvo de sigmoide. Então a gente vê aqui o sigmoide torcido sobre si. Aqui um grão de café, só para ilustrar que aquele sinal lembra um grão de café. E eventualmente isso pode ser visto na radiografia e a gente pode dar esse diagnóstico, pode cair na prova, você pode ver isso na sua enfermaria, na vida prática. Então, lembrar do volvo de sigmoide. Agora, a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que seria apresentar alguns casos clínicos. Eu foquei mais em apendicite, em diverticulite, que é o que mais a gente vê no pronto-socorro, tá certo? Eventualmente você está no hospital, não tem radiologista de plantão, você já consegue se virar. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu não falei ainda para vocês, seria a complicação do apendicite, por exemplo. A complicação da diverticulite eu até acabei falando naquele outro exemplo lá para vocês. Então, vamos para o nosso primeiro caso. Então, lembra qual que é esse plano? É o plano coronal, ok? Então vamos lá. Andando aqui as imagens. Isso aqui, ó, é o cólon esquerdo, ok? Vamos andando mais a imagem, andando mais a imagem. Opa, opa. Vamos parar aqui, deixa eu pegar minha caneta. Vocês conseguem entender que aqui é o cólon esquerdo? Perfeito? A gente vê que daqui está saindo uma cobrinha, uma estrutura tubuliforme. Todo mundo enxergou isso? Então deixa eu apagar.
Lembra daquele apêndice normal que eu mostrei para vocês? Como ele era pequenininho? Olha só como está esse daqui, ó, bem grande. E olha só como é que está a gordura em volta dele, toda borrada, branca, como se eu tivesse pegado uma tinta e jogado, esfumaçada. Como que eu posso ter certeza disso? Olha a gordurinha aqui do subcutâneo do paciente, como ela é escura. Olha a gordura em volta aqui do apêndice, como é que está. Então vamos lá. Aumento do órgão, borramento da gordura em volta dele, processo inflamatório. Aonde é que está essa inflamação? No apêndice, logo diagnóstico, apendicite. Então, vamos rodar aqui um pouquinho mais a imagem para vocês verem. Ó, apêndice longo, ele está até perto da bexiga. Ok? Ok, vamos andando. Eu coloquei também as imagens axiais desse paciente aqui para vocês observarem. Então, andando. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Tá vendo que em volta dela tá com a gordura toda borrada? Esse é o apêndice. Então, vou até riscar aqui para vocês verem. Aqui é o apêndice. Então, geralmente a gente usa um tamanho aí de 0,6, quando está com mais do que isso, mais que 0,8, a gente pode dar o diagnóstico de apendicite. Ok? Então, esse é o primeiro casinho. Bom, agora o próximo caso, que na verdade é o segundo, não o terceiro como está aí, não sei por que aconteceu isso, mas enfim. Aqui uma tomografia de abdômen. Mas professor, por que está aparecendo tórax aí? Só para lembrar aqui, toda vez que a gente faz uma tomografia de abdômen, a gente corta um pouquinho do tórax e vice-versa. Quando a gente faz uma de tórax, a gente também corta um pouquinho do abdômen. Então, uma tomografia de abdômen, um corte axial, a gente vê que tem contraste, porque a gente observa aqui, ó, a aorta pintada, ok? Está na fase portal. Então, vamos descendo aqui as imagens para ver o que está acontecendo. Então, aqui a gente já, subindo um pouquinho, a gente já começa a ver que aqui nessa região, ó, da fossa ilíaca direita, aqui, ó, como que eu sei que é fossa ilíaca direita? Porque eu vejo o ilho aqui, ó, ok? Então, você tem o ilho, tá lá aqui na região da fossa ilíaca, ok? Como está do lado direito, fossa ilíaca direita. Quando já começa a observar que começa a ter um monte de borramento aqui dessa gordura aqui nessa região, ok? Então, ó a gordura desse lado como está pretinha. Ó a gordura aqui na fossa ilíaca direita como está bem borrada. Bom, se tem borramento de gordura, tem o quê? Inflamação. Inflamação na fossa ilíaca direita só pode ser coisa do apêndice, né? O que mais poderia ser? Mas vamos enxergar isso na imagem para vocês se acostumarem com os olhos. Então, descendo. Aqui a gente tem o apêndice, esse cinzinho aqui já é o apêndice, ó, que está saindo. Saindo. Para quem não enxergou, eu vou mostrar agora com a caneta. Então, preste atenção. Isso aqui é o apêndice, que está saindo daqui, ok? O apêndice. E aqui, ó, todo mundo tá vendo? Todo mundo viu o apêndice? Ok. E aí a gente vê que tem essa estrutura aqui, ó, que está em volta do apêndice. Essa estrutura, ela tem uma densidade de líquido. E ela está bem formadinha, como se fosse uma bolinha. Como é que eu sei que tem densidade de líquido? Vamos olhar aqui para a bexiga, para vocês relembrarem. Olha aqui a bexiga, olha a cor. É um cinzinha mais claro, ok? Então essa estrutura redondinha, que está em volta do apêndice, ela tem densidade de líquido. Mas o que significa isso então? A gente tem aqui um apêndice aumentado de tamanho, com borramento da gordura, tem uma apendicite, ok? Mas tem como se fosse uma coleção líquida em volta dele. O que é isso? É um abscesso. Então, eu não tinha falado para vocês antes, mas uma das complicações da apendicite é um abscesso, ok? Uma apendicite complicada com abscesso. Então, vamos dar continuidade aos casos. Agora o caso 3, que na verdade não é o caso 4. Então, o que a gente tem aqui? Mais uma... Opa! Um segundo. Pequenos acidentes aqui, mas continuando. Mais uma tomografia de abdômen, também no corte axial. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu acho mais fácil a gente ver a tomografia de baixo para cima para vocês entenderem, ok? Então a gente vê aqui o reto, que é essa estrutura que tem bastante gás dentro. E esse reto recebeu contraste endorretal, ok? Que é esse branquinho aqui. Todo mundo entendeu isso? Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. O reto. Aí tá vendo aqui, ó, o sigmoide? Tudo isso aqui é sigmoide. Ok? Aí aqui a gente já começa a observar
que a gordura em volta desse sigmoide já começa a ficar borrada, ok? Tá vendo como ela está mais branquinha? Então já tem alguma coisa inflamada aí no meio. Vamos descobrir o que que é. Então vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Opa, olha que esquisito isso daqui. A gente já está vendo aqui no sigmoide um monte de bolinha preta periférica. O que que são isso? São divertículos. Além disso, a gente observa um monte de borramento dessa gordura aqui em volta. Olha só como aqui o subcutâneo do paciente é bem escuro. Compara com a gordura aqui em volta. Olha como ela está bem mais esfumaçada, bem mais branquinha, ok? Então a gente já sabe que tem um processo inflamatório em volta desse divertículo, que tem uma diverticulite. Mas presta atenção no mais um aspecto. Tá vendo que antes a gente conseguia ver um monte de contraste dentro da alça, porque a alça estava normal. Mas como a gente tem uma diverticulite aí, as paredes dessa alça elas estão espessadas. Então o que que acontece quando as paredes das alças ficam espessadas? Ela reduz o lúmen. E como que eu sei disso? Porque o contraste fica bem fininho dentro dela agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Como você tem só um pouquinho de contraste? Olha só como a gente tinha antes. Um monte de contraste dentro. Olha só como a gente tem agora. Só um filetinho de contraste. Olha só aqui, só um filetinho. Porque ela está toda espessada, toda inflamada. Com um monte de borramento em volta dela, divertículo espessado. Então, uma diverticulite. Então, é isso. Só para você frisar, para você praticar como é que a gente vê os aspectos de imagem da diverticulite. Vou até rodar aqui as imagens mais uma vez para vocês prestarem atenção. Então, aqui o reto, sigmoide, aí a gente vê borramento da gordura, espessamento da parede com divertículo, então, diagnóstico de diverticulite. Agora mais um casinho. Opa, opa, estamos chegando lá. Mais um caso agora. Então, lembra que eu falei que aparece um pouquinho do tórax na tomografia de abdômen? Então vamos descendo, vamos descendo. Vamos ver lá, porque já adianto para vocês que é um caso de diverticulite. Opa, opa, olha esse achado aqui, ó. A gente tem também foi usado contraste endorretal, nem sempre precisa usar, mas olha só como é que está o contraste aqui nesse segmento. Preenche bem. Olha só aqui, só um filetinho, porque a parede está espessada. Lembrando até o outro caso que a gente viu. Tá vendo que tem um monte de bolinha preta periférica a esse segmento de sigmoide? Que são essas bolinhas aqui. Bolinha. Vamos mostrar aqui melhor para vocês. Opa. Bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Então, alça espessada com divertículo. E se a gente olhar para a gordura em volta dela, o que que acontece? Tá? Bem borradinha também, se a gente comparar com o tecido subcutâneo. Até aí, qual que é o diagnóstico que a gente tem? Diverticulite. Mas nesse caso não é só isso, tem uma complicação aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui o reto, olha só como ele é bem preenchido por contraste, ok? Se vocês prestarem atenção nisso daqui, ó, se você passar rápido, você vai achar que isso daí é uma alça de intestino. Mas se você seguir, você vê que ela desaparece, ela não comunica com nada. Então, ela é o quê? Uma coleção. Então, é uma diverticulite complicada com abscesso também. Ué, mas é muito difícil. Por que que isso daqui também não poderia ser uma coleção, então? Quer ver? Foca os seus olhos nisso daí. Olha só, ela segue, ó. Ela vai caminhando como se fosse uma minhoquinha, porque ela é uma alça. Ao contrário daquilo que eu acabei de mostrar para vocês, ela não segue. Ela começa e termina, porque ela é uma coleção. Deu para entender mais ou menos a diferença? Às vezes, realmente, é muito difícil você identificar coleções no abdômen. Não é tão simples, porque às vezes elas podem simular alças. Então, você precisa sempre treinar muito bem o olho, justamente para ver se ela termina ou não. Se não termina, é coleção. Se não termina, é alça. Se ela termina, é coleção, ok? Então, só para frisar para vocês, eu tirei um print aqui desses dois principais achados desse caso. Então, aqui em cima, mostrando a diverticulite em si, calça espessado, borramento de gordura, e aqui embaixo mostrando a coleção, que seria a complicação da diverticulite. Pessoal, então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, pode falar com a gente por e-mail. Então, até a próxima aula.